pessoal, mais um episódio do Abelcast começando. Eu me chamo Maria Eduarda Barros. E eu sou o João Pedro Dias. E Duda, esse episódio está sensacional. Nós trouxemos um tema que é muito discutido ali pelos alunos na terceira série, dá medo em alguns, mas que não é esse bicho de 7 cabeças, e hoje a gente vai desvendar esse tema tão temido por alguns, que é a redação do Enem. E para conduzir esse tema, nós temos duas convidadas mais do que especiais. É isso aí, João. A primeira é a Anne Gabriele. Anne, que é professora do La Salle Abel desde 2022 e trabalha na área da educação desde 2012. Anne é formada em Letras Portuguesas, suas literaturas e pedagogia, e trabalha com educação de jovens e adultos, educação popular e preparatórios desde 2017. Seja muito bem-vinda, Anne. E a nossa segunda convidada é a Fátima Cury, coordenadora aqui do ensino médio, mais conhecida como Fátima Mãe por alguns. A Fátima, ela é coordenadora do ensino médio, como eu disse, trabalha na área da educação há mais de 20 anos, formada em letras e pedagogia, mestre em educação e especialista em escrita e argumentação. Seja muito bem-vinda, Fátima. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Por favor, meninas, fiquem à vontade para saudar os queridos alunos. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? É uma alegria receber esse convite para estar aqui para falar um pouquinho de redação. Todos sabem da minha paixão pela escrita, pela argumentação. Estive alguns anos em sala aqui no Colégio La Salle Abel, agora estou na posição de coordenadora, mas é uma alegria poder dividir o espaço aqui com a professora Anne, que é a professora atual de redação. Bom, gente, é um prazer enorme estar aqui junto de todos vocês, né, e de quem está aí acompanhando a gente de casa. É muito importante tocar no tópico da redação e como é significativo a gente ter esse olhar que a torna importante. Isso é provisionado pelo Exame Nacional do Ensino Médio. Perfeito. Então, já que hoje é dia de desvendar a redação do Enem, vamos começar. Perfeito, Vamos. João? Então, meninas, vamos começar tentando entender como funciona a redação do Enem. Conhecer um pouquinho mais ali os detalhes, as minúcias. Conta pra gente do que se trata esse bicho de 7 cabeças, né? Do que se trata a redação. Bom, a redação do Enem, ela é uma produção discursiva. E é muito interessante a gente pensar como esse tipo de texto, que é dissertativo argumentativo, ele oportuniza que o aluno, ali durante a produção escrita em língua portuguesa, também correlacione com várias outras áreas do conhecimento. Por isso que é uma oportunidade muito rica mesmo, colocar alunos que estão ali ao final do ensino médio para desenvolverem essa habilidade. Não é mesmo, Fátima? Sim. É importante também a gente entender que antes de falar de redação do Enem, né, a gente precisa entender a escrita, a leitura, a compreensão da leitura. Então, assim, quando a gente pensa num aluno de terceira série do ensino médio, esse aluno tem uma história, 6º, 7º, 8º, 9º, primeiro ano, segundo ano, que infelizmente não tem, em muitas instituições de ensino, a valorização da aula de redação. Né, da construção desse raciocínio, desse pensamento, dessa projeção imaginativa, tudo que é importante para que o aluno seja capaz de produzir uma escrita no futuro, né? Esse é o primeiro ponto, eu acho que é importante. Quando a gente chega no concurso, como a Anne bem colocou aqui, né, dessa construção e tudo mais, os concursos públicos, de modo geral, têm uma prova discursiva que é a redação. Então, de novo, o que o concurso quer? O concurso quer ver se aquele cidadão é capaz de ler, interpretar e produzir, né? Então, essa lógica é o que o Enem também quer. O Enem quer saber se aquele aluno que está terminando a escola básica é capaz de produzir um texto de 30 linhas. Às vezes eles ficam super inseguros, né? A gente dá aula para a primeira, segunda e terceira série. Aí o aluno fala assim, 30 linhas... É muito! Eu falo, gente, vocês estão recebendo quase uma tese de doutorado, que é o tema do Enem. Né? Os desafios para o enfrentamento de não sei o quê. É quase um estudo científico que vocês teriam que fazer. E aí a gente fala na primeira série. Não é muito. Quando chega na terceira série, eles queriam mais. Aí tem que diminuir a letra, ficar tudo meio agarradinho, a letra, 17 palavras. Então, assim, eu acho que a gente tem uma construção, né,
que precisa ser valorizada, o processo precisa ser valorizado, e a aula de redação e a escrita precisa ser mais valorizada. Gostaria de complementar, Fátima, que foi muito interessante essa alusão que você fez do temor que há na primeira série, que eles gostam de escrever grande, porque eles pensam assim, meu Deus, 30 linhas, vou colocar minha letra gigantesca, e aí vai passando segunda, terceira, eles começam a perceber que esse amadurecimento, né? Eu acho que a palavra é amadurecimento. Esse amadurecimento e a consolidação do senso crítico que eles vêm construindo demonstra que eles têm muito mais a oferecer e discorrer, né, sobre uma temática que, inclusive, puxando um pouco a sardinha para o Enem, que é a minha área de atuação no momento, né, o Enem realmente está preocupado com um problema que é social. Então, se nós somos indivíduos, né, que participamos de uma sociedade em comum, naturalmente esse problema, por mais que não me afete diretamente, me afeta de alguma maneira. Então, eles começam a perceber que as vivências deles, né, somadas e atravessadas pelas ciências que são desenvolvidas, né, durante o ensino médio, fazem com que eles cheguem numa estrutura e numa escrita muito madura. Então, assim, a gente fica muito orgulhosa, né, Fátima? Muito orgulhosa. E vem 900 mais aí. Vem mil. A camisa desse ano tá profetizando. Vem mil. E eu acho que é importante vocês trazerem isso até para desmistificar um pouco todo esse olhar, esses mitos que são criados acerca da redação do Enem, né? Porque nada mais é do que, de fato, esse desenvolvimento de um senso crítico, né? Então, muito mais do que um método avaliativo é aquilo que o aluno consegue tirar de todo esse processo, né? Esse desenvolvimento pessoal mesmo do estudante, né? Como pessoa, como um cidadão, né? Como alguém que é pertencente de uma sociedade. E a redação, ela tem 4 pilares, né? A redação do Enem. Quais são esses pilares? Vocês podem falar um pouquinho pra gente? Podemos. A gente fechou aqui os pilares, a teoria, o método, a escrita semanal e a correção da redação que é recebida. Porque muitas vezes o aluno recebe a redação, vê a nota e pronto. Não. Ele tem que ver a nota e ver onde eu errei, o que errei, como fazer para corrigir. Teoria e método, teoria não muda, né? A escrita e a argumentação, o texto dissertativo argumentativo é um dos tipos de texto, né? Ele não muda, existe essa teoria. Eu posso dar aula, a Anne pode dar, os outros professores daqui podem dar e a teoria vai ser sempre a mesma, a defesa de um ponto de vista. É essa a lógica, né, do texto dissertativo argumentativo. O método não. O método muda. E é por isso que tem a indústria da redação. Cada professor vendendo, né? Eu vou ensinar para você como fazer um método infalível. O método varia. Então, assim, eu tenho certeza que eu dou um tipo de aula e a Anne dá outro. E às vezes pode gerar até um conflito, uma insegurança. Por quê? Porque é diferente. O método vai ser diferente, a teoria não. E a teoria é onde a Sebrasp, que é a banca, né, que faz a prova, se baseia. Então, quando você vai ler a cartilha do candidato, que sai, quando ele se inscreve, ele recebe uma cartilha que nenhum candidato lê, eles ficam esperando o professor ler e trazer as dicas, né? Você vai ver que existe ali já um passo a passo do que se espera para essa prova, né? E, às vezes, as oportunidades das pessoas construírem modelos prontos, o que é extremamente ruim e negativo. Porque quando você entra no modelo pronto, primeiro, você está dando o atestado de que você não é capaz de pensar para realizar o próprio texto, né? E, segundo, você se engessa de um jeito que você não consegue mais produzir. E isso é muito ruim, né? E aí tem a importância da escrita semanal e da autocorreção, é isso que eu ia falar agora. Eu queria só acrescentar, Fátima, que você falando sobre a teoria não mudar e a importância da cartilha do participante, que é disponibilizada, que realmente poucos, né, candidatos e participantes se deparam e estudam esse documento. Ali a gente tem realmente as expectativas da banca e a nossa teoria, tal como os nossos métodos, ano a ano, se baseiam nesse documento. Porque a gente quer trazer um bom resultado para o nosso aluno. Então, às vezes, vou dar o exemplo de bancas que já passaram, a FGV. A gente sabe que a FGV é extremamente gramatiqueira. Então, quando a FGV assume a banca, a gente pensa assim, C1 no talo agora, hein? Bora estudar muito C1. E aí, se lá na cartilha do participante as orientações são nesse caminho mesmo, de que na competência 1, que já a gente vai falar sobre, calma.
vai falar sobre... Se a competência 1 ali vai estar mais em evidência, digamos assim, a gente também prepara o nosso método para deixar isso mais evidente para os nossos alunos que estão se preparando para esse momento. Né? Mas falando em preparação, Fátima já falou sobre teoria, falou sobre o método de cada professor. É importantíssima a parte prática. Não tem como, não tem estudante que consiga, por mais que ele possa ter múltiplas inteligências, né, estímulos diferentes, só a teoria e o método não vai trazer para ele a experiência. Essa experiência ela só é proveniente do recurso prático. Inclusive, aqui no La Salle Abel, a gente tem redações aplicadas toda semana, porque a gente confia que essa aplicação, esse condicionamento de prática semanal vai levar esse aluno a nota 1000. Durante essas aplicações semanais, esses alunos são expostos a temas que se relacionam a eixos temáticos, inclusive, ó, a gente pode falar um pouco disso depois, para quem está assistindo e não sabe do que se tratam os eixos temáticos. Os alunos, eles são condicionados a escrever sobre diferentes temas em diferentes eixos temáticos. Então, a possibilidade do meu aluno fazer uma redação, se deparar, com um tema na redação do Enem, do qual ele não tenha a mínima noção, é quase que nula, porque ele passou por muitos temas. A previsão é que anualmente o meu aluno faça entre 35 e 40 textos. Então, imagina o meu aluno da 3ª série do ensino médio, ele já vai ter escrito por baixo muito mais de 100 temas. Então, a possibilidade, de fato, de vir um tema que ele não conheça, que ele não tenha praticado, né? E nem sempre essa prática é satisfatória, às vezes é um tema que ele não tinha muito aprofundamento, mas essa é a importância da prática. Desculpa, e a importância do eixo. Porque quando você trabalha o eixo saúde, e você é capaz de falar sobre saúde, vamos imaginar que veio um tema sobre o sucateamento do SUS, e a gente não escreveu sobre o sucateamento do SUS, mas a gente escreveu sobre a importância da vacina, por exemplo, se a gente ensina o aluno a pensar por eixo, a gente acertou o tema. Porque ele vai ser capaz de desenvolver a partir do eixo, entende? Então, é importante essa preocupação com os eixos também, né? Totalmente. E essa prática vai ali moldando o aluno, inclusive é um importantíssimo recurso, não só pelo viés prático, mas pela possibilidade dele fazer uma autocorreção. A autocorreção é fundamental durante o processo de preparação para a nota 1000, que a gente tem que falar, porque ela vai vir. Profetiza. Ela vai vir. A gente está muito confiante porque os nossos estudantes estão cada vez mais comprometidos, né? Estão numa disputa acirrada, inclusive interna. Quem é que vai tirar mais 1000 ao longo do ano? Isso é muito legal também de ver acontecer, eles dando a devida importância e valorização para a redação, né? Enfim, mas essa autocorreção, já que eles fazem redação toda semana, ele aplica uma redação nesta semana, na semana seguinte ele já tem a devolutiva desta redação. Quando ele tem essa devolutiva, ele tem as sinalizações de que equívocos, deslizes, desvios ele está fazendo em cada um dos eixos. Então, ele tem ali um mapeamento do que ele precisa melhorar, do que ele pode aprimorar, porque às vezes não necessariamente é um erro muito crasso, às vezes é um mero detalhe, às vezes é uma precisão vocabular que vai mudar completamente a intencionalidade discursiva do texto dele. Então, isso é muito caro, é muito importante, né, o aluno praticar essa autocorreção. Mas isso só é possível se ele conhecer as 5 competências. Sim, só para... Desculpa. Imagina, pode falar. Só para finalizar essa questão da escrita, eu costumo fazer a prova do Enem. Aí, quando eu digo para os alunos que eu vou fazer a prova, eles dizem assim, vai tirar 1000. Eu falo, não, eu não vou tirar 1000. Ah, mas você é professora, você tem que tirar 1000. Aí eu digo para eles, não, quem tira 1000 é quem escreve toda semana. Eu não escrevo toda semana. Eu leio toda semana, eu corrijo toda semana, mas eu não escrevo toda semana. Por isso é a importância de se escrever toda semana. A gente só traz o 900 mais, 20, 40, 60, 80, oxalá o 1000. Estamos esperando. Ponte Rio Niterói está esperando La Salle Abel com o 1000. Mas é isso, a importância de se escrever toda semana. Quando a gente negligencia esse processo, eu digo, né, cada vez que eles deixam de entregar uma redação, eles estão deixando o 1000, o 980 escapar das mãos deles. É verdade. Tem que ter uma real imersão mesmo nesse processo. E eles percebem. A gente, assim, puxa a orelha o tempo todo, e aqueles que realmente se comprometeram e seguiram as nossas instruções, eles percebem o benefício que há,
né, nessa imersão, nessa prática E semanal. não começa na terceira série, começa na primeira série. Exatamente. Escutaram, né? A Isso importância de escrever, a importância de praticar, a importância da autocorreção. E já Inclusive, entrando Duda, desculpa te interromper, mas você de casa tá sendo uma aula. Isso aqui, Com né? Eu acho que não é certeza. um episódio só de podcast, mas Com sim uma aula. certeza. Então você que tá em casa, separa um papel se ainda não separou, uma caneta, vai anotando essas dicas, porque assim, eu tenho certeza que são insights muito valorosos que você vai conseguir aprimorar aí na sua redação. E vamos falar de competências, né? Vamos. Anne trouxe aí um spoiler, né? Da nossa próxima pergunta. Então, explica pra gente o que é C1, o que é C2, quais são essas competências? Nós temos 5, né? Explica pra nós do que se tratam essas competências. Eu vou explicar primeiro de maneira geral e aí depois eu deixo pra Fátima também falar um pouco sobre cada competência, porque a gente sabe muito bem, né, Fátima? Isso desde Acho que pra você frente pode pra trás. começar pela nota 1000, como é Isso que que ela eu se ia falar divide. agora. Boa, vamos lá. Enfim, na redação é uma das áreas do conhecimento avaliadas, né, durante o Exame Nacional do Ensino Médio. Cada uma dessas áreas, teoricamente, vale de 0 a 1000. Só que a redação é a única que a gente tem certeza de que vale de 0 a 1000, porque ela não depende da assertividade de uma determinada TRI. região. Ela não está incorporada na teoria de resposta ao item. Inclusive, desculpa te atrapalhar, Anne, nós temos um episódio sobre isso. Acompanhe, ainda não saiu, mas acompanhe que em breve vai sair um episódio sobre TRI. Muito Rapaz, o importante. negócio é completo mesmo. Viu? É diferenciado. É o Abelcast, Não mar- minha gente. Não marca bobeira não, hein? Não marca. Acompanha bonitinho. Isso aí. Marca o dia de vivência aqui, que se você conhecer o nosso interno, É vai verdade. ainda é mais bonito do que a gente tá falando aqui. Com certeza. Mas voltando, então a redação é a única que a gente tem certeza de que de fato vai do 0 ao 1000. E ela depende só do seu desempenho enquanto candidato. Né? Então, o que acontece? Desses 1000 pontos possíveis, divide-se em 5 competências, cada uma delas tem igual valor. Vale de 0 a 200. Então, a C1 que a gente está falando, a competência 1, vale de 0 a 200. A C2, 0 a 200. A C3, 0 a 200. C4, 0 a 200. C5, 0 a 200. Só que o que é interessante é que dentro desse 0 a 200 em cada competência, nós temos níveis que sobem de 40 em 40 pontos. Então, eu posso ter um aluno que abordou o tema completamente, escreveu um texto, né, de maneira dissertativa do início ao fim, obedecendo às expectativas da banca, né, de colocar um repertório sociocultural, desenvolver o seu projeto de texto. Esse aluno ele vai ter 200 em uma determinada competência, que a gente não vai dizer agora. Eu tenho uma outra competência que pensa no conhecimento da norma culta da língua portuguesa. Então, às vezes, eu tenho um aluno que ele tem um excelente domínio da sintaxe da língua portuguesa, mas, eventualmente, ele cometeu 2 desvios e um erro. Esse aluno, ele pode continuar nos 200 pontos em uma determinada competência. Como se ele incidir em 2 erros, ele pode descer para 160. Então, assim, vai subindo de 40 em 40 a depender do nível que esse aluno alcança em cada uma dessas competências. Então, somando as 5 competências, cada uma delas valendo 200, a gente chega ao tão sonhado 1000. Esse 1000 é, inclusive, muito especial. Né? A cada ano que passa, a gente se vê mais desafiado a trazer essa autoria. Porque a né? gente sabe que os nossos alunos, quando chegam no final da terceira série, eles têm potencial para tirar o 1000. Depende da mão de... Qual corretor vai receber Inclusive, temos 1000 técnico, né? Temos alguns 1000. O 1000 técnico, na verdade, é quando um corretor dá 1000 e o outro dá 960. Aí nessa soma e divisão por 2 vai dar 980, que é o que a gente chama de 1000 técnico. Isso aí. Inclusive, vou aproveitar o gancho. Essa divisão por 2, porque a redação do Enem é sempre corrigida por 2 corretores. Esses 2 corretores, eles não sabem de quem que se trata. Então, assim, se nós 2 somos corretores, a gente não sabe porque há uma confidencialidade. Inclusive, há um estudo por parte da banca de não colocar um corretor que atua no Rio de Janeiro corrigir redação de alunos que estão sediados no Rio de Janeiro para evitar qualquer atentado à impessoalidade durante o processo, né, do concurso, do certame. E não tem ninguém conhecido corrigindo também. Exatamente. Então, nem participando do Enem. Então, se meu irmão, de repente, participa de uma edição do Enem, naquela edição eu não posso ser corretora. Porque a gente tem ali um conflito de interesses. Por mais que seja a mínima possibilidade, poderia passar a redação dele pela minha mão. Então, para evitar, né, que isso aconteça, seja de fato um processo justo, eles sempre cruzam de maneira que essas informações não
beneficiem, né, ou acabem comprometendo a nota dos candidatos. Mas voltando, são sempre 2 corretores e essa correção só é dividida por 2 quando tem uma diferença de até 80 pontos. Ou 80 pontos numa mesma, até 80 pontos entre competências diferentes, notas diferentes. Um corretor te deu 1.000, o outro te deu 920. São 80 pontos de diferença. Ainda assim, eu divido por 2. Agora, se eu tiver uma diferença de pontuação, uma discrepância na mesma competência, ou seja, nós demos... Ela deu 80 pontos e eu dei 160. Essa redação vai para um terceiro corretor. Porque foi estranho. Vou dar um exemplo bobo disso. Existe uma competência que, se eu não abordo o tema completamente, a minha pontuação não pode passar de 80 pontos. Então, como é que eu julguei um texto que ele não teve uma abordagem completa do tema, dei 80, e Fátima julgou, não, a abordagem foi completa, 160. Tem alguma coisa estranha. Ou abordou completamente ou não abordou. Então, por isso que eles submetem a um terceiro corretor. Então, sempre gosto de falar isso para os alunos, porque, embora, sim, a gente tenha consciência de que entrega textos muito bons, lapidados e possíveis 1.000 técnicos, né, ali, ele pode cair na mão de um corretor ou 2 corretores que foram criteriosos dentro de alguma subjetividade que existe ali, na prática, né, na escrita daquele candidato. Então, isso pode acontecer. Mas a gente espera sempre fazer com que esse processo seja amadurecido ao ponto de que nosso aluno, na verdade, né, que é candidato, pensa assim: olha, vai ser 1.000, só não vai ser 1.000 se Deus não quiser. A gente não conta com a subjetividade de corretor nenhum, nem de um critério muito apurado de nenhum corretor. Então, as competências, como a Anne começou, né, explicando, elas dividem essa nota. Né? Competência 1, o aluno vai ser cobrado pela norma culta padrão, e esses desvios, esses erros que ela mencionou. Vantagem: o texto nota 1.000 do Enem não é um texto sem nenhum erro, sem nenhum desvio. Isso. Então, assim, na competência 1, ele pode ter 2 desvios e 1 erro, que foi o exemplo que ela deu, e ainda assim ser 200. Se ele ultrapassa esse 1 erro e esses 2 desvios, aí sim, ele vai começar a perder 40 pontos, né? Competência 2 trabalha o tipo de texto, a estrutura, a macroestrutura, que a gente vai falar daqui a pouco, a fuga ao tema e o repertório sociocultural. Ou seja, tem 4 elementos aí dentro que podem fazer com que você perca o 1.000. Mas o aluno que treina toda semana gabarita. Gabarita C2. Competência 3. A competência 3 vai trabalhar o que a gente chama de projeto de texto e a própria argumentação, né? Todos os elementos argumentativos que vão dando cor e tom à nossa escrita, né? Que é a competência mais desafiadora, sem dúvida nenhuma. Competência 4, coesão textual, né? E, basicamente isso, coesão textual. E dentro da coesão, trabalhar os operadores argumentativos, não podemos repetir palavras em linhas próximas, então tem alguns elementos aí essenciais. E a competência 5 é trazer uma proposta de intervenção, ou 2, já que a gente tem 2 problemas, né, se for possível, que vai exigir do candidato 5 elementos: um agente, uma ação, um detalhamento, um meio, como que isso vai ser feito e para qual finalidade. E assim a gente tem as 5 competências, né, a grosso modo, assim, muito resumidamente, que dão a possibilidade aos candidatos de chegarem aos 1.000 pontos. Quando vocês abordam todos esses tópicos, eu acho que uma dica até para quem está em casa é, de fato, conhecer a estrutura da prova que você vai fazer, né? Porque muito além de saber escrever, é entender aquilo que eu preciso alcançar dentro daquela prova em específico. Porque, por exemplo, a UERJ já é um outro sistema, é um outro formato. Completamente, A gente está falando só de Enem. Só de Enem. Então, é importante que você aí de casa busque conhecer, né? Busque entender como funciona o Enem, como funciona essa estrutura da redação no Enem. E é isso que a gente está trazendo para vocês de uma forma resumida, até porque temos um tempo limitado e não daria para abordar tudo. E aí, falando sobre conhecer a estrutura, qual é a estrutura? Nós sabemos que é um texto dissertativo argumentativo, mas qual é a estrutura da redação do Enem? A estrutura do texto em si.
É interessante você falar da estrutura do Enem, da estrutura da UERJ, né? O nosso foco maior acaba sendo realmente o Enem. Por que acaba sendo o Enem? Porque o Enem, eu digo que é uma prova de obstáculos. A banca foi criando vários elementos para poder descontar de 40 em 40. Então, tem muitos detalhes que são cobrados na prova do Enem que num texto dissertativo argumentativo De outra banca. não tem. Isso mesmo. Entende? Então, assim, quem escreve para o Enem, desconstruindo um pouco o texto, escreve para qualquer outro vestibular. Perfeito. Mas aqui na escola, a gente também tem um olhar atencioso para a prova da UERJ nas turmas de terceira série. Né? Exatamente. Então, é importante também mostrar esse foco. Estrutura. Bom, vamos lá. Eu achei muito interessante quando a gente finalizou sobre as competências, você ter mencionado como é importante o aluno conhecer as competências, saber como ele será cobrado, que justamente culmina com o que a gente falou um pouquinho antes, que é a autocorreção. Essa autocorreção só é possível se ele sabe quais expectativas, quais obstáculos ele tem que ultrapassar, quais expectativas ele precisa atender. Né? O meu aluno ele já é direcionado, inclusive a própria estrutura que ele costuma desenvolver aqui na escola é direcionada pensando no atendimento a essas 5 competências, quando se trata de Enem, naturalmente. Como ele é um texto discursivo, é em prosa, ou seja, ele é dividido em parágrafos. Acho que todo mundo tem uma certa identificação, né, porque passou por um processo de alfabetização em que a tia Cotinha pedia pra gente fazer uma redação sobre as férias, e a gente fazia uma redação sobre as férias, inventavam férias incríveis. Que a gente não viveu. Que a gente não viveu. Olha o processo imaginativo. Mas o que era interessante durante esse processo? A tia Cotinha, ela se aproveitava ali para ensinar pra gente o que era a introdução de um texto. O que era o desenvolvimento de um texto. O famoso era uma vez. Isso. Né? Então, assim, é interessante a gente pensar na estrutura. Se eu pensar em Enem, uma estrutura técnica, seria um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. E aí, pensando em termos gerais, a introdução, como o nome já propõe, é a maneira como eu vou apresentar o que será discutido naquele texto. Então, se eu vou apresentar, se o tema será algo vinculado a... Eles acabaram de fazer há algumas semanas, né, sobre os efeitos da má alimentação e a obesidade. Então, se o tema é esse tema ele precisa estar escrito e articulado na introdução, ele precisa ser apresentado ali. Defesa da tese. A defesa da tese. Só que pensa, ele é dissertativo, argumentativo. Então, quando eu apresento o tema que será trabalhado, eu também apresento o recorte argumentativo pelo qual eu vou avaliá-lo, analisá-lo criticamente, que aí vem justamente a tese. Né? E aí são 2 problemas. Se eu vou dizer que em relação no que tange os efeitos da má alimentação e obesidade, as causas que mais se destacam são os desertos alimentares e a inoperância estatal. Se esses são meus 2 elementos argumentativos pelos quais eu vou comprovar que os efeitos da má alimentação, a obesidade, são negativos, constituem um grave cenário na contemporaneidade e que isto é culpa da construção de desertos alimentares e da inobservância governamental, isso o aluno vai desenvolver nos 2 parágrafos seguintes, sendo o primeiro parágrafo de desenvolvimento para o primeiro problema, onde ele vai explicar ali a relação entre os desertos alimentares e esses efeitos da má alimentação e a consequente, né, obesidade. E no D2 ele faz isso com a inobservância governamental. Na conclusão, como já é esperado, a gente vai ter o arremate dessas ideias. Então a gente tem ali uma retomada da tese para mostrar para o corretor que eu estou cumprindo o meu projeto de texto, né? Ou seja, que no início eu te prometi mundos e fundos. No meu desenvolvimento, eu te mostrei que eu tinha os mundos e fundos. E lá na conclusão, eu vou te provar como eu estava certa sobre o meu posicionamento, sobre a minha abordagem. Só que, como Fátima falou agora há pouco, a gente problematiza um tema. Isso já é um problema na realidade. Eu só vou escolher de que maneira eu vou abordá-lo. Então, se é um problema, eu preciso oferecer uma proposta de intervenção, que foi o que Fátima acabou de falar. Eu preciso demonstrar que eu sei quem age em relação àquele tema, o que pode ser feito. Eu preciso mostrar o modo ou meio pelo qual aquelas ações podem ser executadas e a finalidade que eu pretendo alcançar. Então, assim, a grosso modo, a estrutura seria essa, mas fala mais um pouquinho, Fátima. No Enem, a gente trabalha com macroestrutura e microestrutura. O que a Anne apresentou é a macroestrutura, introdução, desenvolvimento
que na prova do Enem o maior número de 1000 da história é dividido em 2 parágrafos de desenvolvimento. É obrigatório serem 2 parágrafos? Não, poderiam ser 3. Mas aí você teria que ter uma estrutura e treinar toda semana com esse maior número de parágrafos. Repetindo, na história das notas 1000, são sempre 4 parágrafos, 2 de desenvolvimento. Como a gente está correndo atrás da nota máxima, a gente mantém o que está dando certo aí, né? Isso aí. A microestrutura vai ser o que se trabalha dentro de cada um desses parágrafos, né? Que não dá para falar hoje porque teria outro episódio, né? Mas é isso. Se você quer, comenta aí que a gente traz Comenta outro. que a gente volta. Então é isso, assim. O que vai valer o seu 1000? Você entender que dentro da macroestrutura existe a micro. E a microestrutura vai ser... Eu costumo dizer que a prova da redação do Enem, ela é uma tangerina. Você olha assim, é uma coisa só. É um texto. É uma fruta só. Quando você abre, tem vários gomos. Isso é a microestrutura. Quais as partes da minha introdução? Quais as partes dos meus desenvolvimentos? Quais são as partes da minha conclusão? Então, assim, se você tira um gomo, perdeu 40. Tira outro gomo, perdeu outro 40. Bota gomo. Vamos botar a tangerina completinha para poder chegar na nota máxima, né? Não estava no nosso script, mas quando a Anne falou sobre... Estava aqui explicando, né, a questão da macroestrutura, eu me lembrei de uma coisa que é muito importante o candidato que vai fazer Enem entender. Existe uma diferença entre professor e corretor. O professor, ele é responsável por mostrar para os alunos todas as dificuldades daquele texto e pontuar. É o tio da escola. Tá aqui, faltou uma vírgula, faltou outra, faltou uma preposição, usou uma crase no lugar errado, concordância, regência, as dores, né? Que são mais comuns. O professor vai cobrar tudo. Então, às vezes, na escola, nesse processo de preparação, a nota vem um pouquinho menor, por quê? Porque a gente está ali. Isso vale, né, para a nossa plataforma Redmil, que a gente tem contrato e que é uma plataforma que nos auxilia nas redações semanais, que é o processo. O corretor do Enem, ele avalia as 5 competências. Isso faz diferença. E por isso que, às vezes, a gente lê um texto nota 1000, mas que não é 1000. E a gente lê um texto 920, que podia ser 960. Exato. Porque o corretor, ele foi nas 5 competências. Ele está focado nesses elementos que a gente acabou de apresentar, né? E o professor não. O professor está buscando a perfeição do texto, sabe? Existe essa diferença, porque às vezes na escola a gente tem uma nota e fora da escola a gente tem outra e acha que a culpa está no professor, e não é. Você falou sobre essa questão da gente cobrar mais, né? E por diversas vezes a gente faz análise das redações notas 1000 dos anos anteriores. E é muito interessante que eu já começo falando assim, vamos analisar e vocês vão ver como nenhuma redação nota 1000 é irretocável. Nenhuma. Exatamente. Eles começam, Gabi, aquela regência ali, a falta de paralelismo sintático. É muito interessante. E isso culmina muito com o que a gente acabou de falar. O meu aluno está preparado para as 5 competências. A macroestrutura, ela mostra o atendimento às 5 competências, mas a micro é que te leva aos 200 pontos em cada uma delas. É muito importante, né? O aluno ele vai entregar um bom texto com a macroestrutura, vai ter uma nota que a gente considera razoável, mas não é a nota que é o passaporte para sua aprovação, hein? Não é a nota que é o passaporte. A nota que é o passaporte é esse conhecimento da microestrutura, né? É você justamente incorporar esses 4 pilares que Fátima que falou. Mas a gente vai voltar para falar da microestrutura. A gente vai voltar, não vai voltar? Os elementos argumentativos Elas estão dando spoiler, estão dando spoiler A da gente nossa volta. temporada. Se vocês comentarem bastante, a gente traz ela de volta. Então, Mas tem gente, que comentar. vambora. E eixos temáticos? Ixi. Isso aí. História. Eixos temáticos? Isso dá assunto para uma temporada inteira, né? É só chamar que a gente vem. Só vem. Só vem. Comenta aí. Bom, você falou de passaporte, então vamos embarcar? Vamos pegar esse avião e embarcar? Galera, acho que a gente precisa ouvir umas dicas, né? Quais as dicas que vocês precisam citar aí para os nossos alunos do terceirão, para os nossos alunos que
não necessariamente nossos alunos, você aí de casa que está nos escutando, que vai fazer o Enem nesse ano, que vai fazer a redação, o que vocês não podem deixar de citar? Eu vou falar uma que eu acho que é muito importante, principalmente pensando na nova banca que está aqui, né, corrigindo os textos, a Sebrasp. O atendimento do tema completamente passa por um detalhe muito interessante. Primeiro, a interpretação desse tema, o que significam, né, essas palavras-chave que foram sequenciadas ali num tema que, inclusive, nos últimos anos tem crescido, né? Então, a gente precisa estar preparado para isso. Então, o que a gente faz? A gente pega as palavras mais importantes desse tema, entende a relação entre essas palavras, já incorpora isso na nossa tese, lá na introdução, e ao longo de todo o texto eu dou um jeito de retornar a esses conceitos. Naturalmente eu tenho que evitar repetição, Fátima já falou da C4, então o que eu faço? Sinônimo. Então assim, vou falar sobre atenuar, amenizar, e Gabi, já usei várias vezes, então coloca dirimir, frear os efeitos, são expressões que você evita a repetição. E lá estava dizendo que eu tinha que amenizar, que eu tinha que impedir. Então, você utiliza os mesmos conceitos, mantém a relação temática sendo construída, ou seja, é um atendimento completo do tema, ao mesmo tempo que você demonstra conhecimento vocabular. Então, assim, essa é uma dica que eu acho muito importante, que é em todas as partes do texto, a gente ter o retorno das palavras-chave, naturalmente evitando a repetição. Bom, acho que primeira coisa é o aluno de terceira série já ter construído o seu próprio texto e aprimorar esse próprio texto, né? Não é um modelo que eu comprei ou que eu busquei, que eu peguei, mas é o seu próprio modelo, a sua construção de um texto dissertativo argumentativo. Isso é um ponto. Precisa, porque dessa forma você vai conseguir, poxa vida, não coloquei o acento em, sei lá, Constituição, né? Que é uma coisa tão fácil de fazer. Toda vez eu esqueço do tio de Constituição. Então, eu preciso estudar essa palavra e lembrar que eu uso essa palavra muitas vezes e retomar essa questão. Outra coisa, ela falou da Sebrasp. A Sebrasp é a banca que gosta de exemplificações. Então, o que é isso, né? É você saber argumentar, mas associando a sua argumentação à realidade. Isso é, assim, a galinha dos ovos de ouro. Estou dando uma dica lindíssima. Exemplificar para a banca da UERJ é uma questão. Desculpa, da UERJ. Do Enem. Da Sebrasp. Para a Sebrasp, a exemplificação é muito importante, né? E por último, que é outro elemento que eu acho que é muito, muito valioso, são as palavras de juízo de valor. Só agora. A gente está muito alinhada. As palavras de juízo de valor são aquelas palavras que vão determinar a sua autoria no texto, né? A autoria não é uma coisa nova, mas a autoria é o seu posicionamento nessa defesa. Então, palavras de juízo de valor, quanto mais perfeitamente no seu texto, também vai ajudar a subir a sua nota. Perfeito. Que aula, hein, Duda? Pois é, eu tô impressionada. E acho que a galera aí de casa também. Com certeza. E eu acho que o que a gente pode tirar disso tudo é essa importância do treino, né? De dedicar tempo, se esforçar, realmente se debruçar nisso, escrever, porque não tem como senão a prática, né? Eu acho que não tem essa fórmula secreta que você vai descobrir. Eu lembro que na época, eu não estudei no La Salle Bell, mas eu lembro que na época que eu fiz a redação do Enem, tinha muito disso de gravar a frase de filósofo para encaixar em qualquer tema. Eu acho que é muito mais do que isso, né? De fato, conhecer ali o texto, conhecer a estrutura, conhecer a prova, se dedicar mesmo, né? Saber que o conhecimento já está dentro de você também, se você está se dedicando. Então, não surtar dentro desse processo todo. Se você é estudante laçalista, você tem todas as ferramentas, todos os meios para conseguir esse 1000. Então, se debruce nisso tudo, né? Agarre, abrace esses meios que a escola está te oferecendo. Abrace essas duas aqui, pare elas no corredor, peça dicas, pergunte, tire dúvidas, aproveite também as ferramentas, né? A plataforma Red1000, tudo que o Abel tem a oferecer, que a gente tem certeza que o 1000, ele vai vir aí. Uma hora ele vem. Mas tem uma coisa que é muito importante. O 1000 é um desejo.
né? É um desejo. Mas o aluno 900+, ele já é um aluno de excelência. Com certeza. Ele já é um aluno de excelência. E aí a gente tem que sentar e avaliar qual é o 900+ que você precisa para a sua aprovação. Isso é o ponto. Se eu tirar 920 e for bem nos outros 4 cadernos, eu tô dentro. É isso que importa. Para nós, o que é importante, o 1000 é desejável, mas o importante é a gente ter em mente que a gente precisa ser um 900+ para garantir uma TRI alta. E é por isso que a gente está aqui, para ajudar você, laçalista, você, estudante que vai fazer o Enem, a conquistar o seu 900+, seja 920, seja 940, e a conquistar a sua tão esperada vaga na universidade. Agradecemos muito a participação de vocês, os conhecimentos, um pouquinho daquilo que vocês se debruçam há tanto tempo, né, e se dedicam diariamente. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigada pelo convite, é realmente muito prazeroso e significativo a gente ter esse espaço, né, dentro da nossa escola e poder auxiliar, inclusive agora, remotamente, né, se conectar com a nossa comunidade escolar, inclusive quem deve fazer parte da nossa comunidade escolar. Fica o convite, hein? Eu fico muito feliz de estar aqui. O Abelcast era um sonho de longa data, né? Muito sonhado, muito esperado. É uma alegria fazer parte dessa primeira temporada, né? Muito obrigada pelo convite. E para você que está em casa, não deixe de nos acompanhar. Temos outros episódios já lançados e temos outros ainda que virão. Então continue nos acompanhando nas redes, se inscreva no nosso canal, siga a gente no Spotify, nas outras plataformas de streaming e nos acompanhe, porque com certeza você vai tirar muita coisa boa desses episódios. Muito obrigado pela sua presença e até logo! Tchau!